Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente iniciar a nossa lição. Bom, semana passada nós tivemos a nossa lição sobre a origem da Bíblia, não é? E nós cremos, ou pelo menos eu creio que quem valida tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é Jesus. Na história, a gente falou, aconteceram alguns concílios que envolveram essa questão, porém, nós cremos que quem está por trás de tudo, cuidando da Escritura, para que ela chegue até nós, da forma que Ele quis, é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. Jesus, ele validou o Antigo Testamento, nós vimos semana passada, e ele também valida o Novo Testamento, uma vez que ele enviou o Espírito para conduzir os irmãos a escreverem ou registrarem a sua palavra. Na semana passada, eu não falei dessa Bíblia aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia em ordem cronológica. Não sei se você tem, mas é uma boa leitura, porque ela coloca os livros em ordem cronológica, né? Como o próprio nome diz. Eu vou ler aqui só o primeiro verso para você entender melhor. O primeiro verso dessa Bíblia, quer ver? É um pouco interessante, se você tiver a oportunidade de ler, né? Olha o primeiro verso dessa Bíblia. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Segundo verso dessa Bíblia. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Terceiro verso. No princípio Deus criou os céus e a terra. Interessante, não é? Eu acho, muito interessante. A maneira como ela é organizada, tá bom? Então, é um pouco diferente. Uma outra coisa que eu queria mostrar também, que eu não mostrei semana passada, ó, é a minha menor Bíblia, essa daqui, tá? Essa é a minha menor. Existem menor do que essa. E eu vou mostrar a maior também. Ó, a maior. Olha. Não cabe nem na tela. Deixa eu afastar um pouco aqui. Olha que coisa. São duas Bíblias aqui, uma grandona e uma pequenininha, tá bom? É curiosidade, né? Eu também fiquei de mostrar, olha, esse aqui, deixa eu ver aqui se dá para mostrar aqui dentro. Aqui, ó. Esse aqui é o texto recebido. Ó, não sei se dá para você ver aí. Ó. Esse é o texto recebido, que eu falei semana passada, tá? E esse aqui é o texto crítico. Esse aqui é o texto crítico. Texto crítico, deixa eu ver aqui, o que eu posso mostrar para você aqui. Só dá para mostrar o início mesmo do aqui, ó. Esse é o texto crítico. Os dois são textos gregos, mas existem diferenças textuais de cópias, de copistas. Veja bem, isso não interfere na integralidade da mensagem. Eu falei isso semana passada, tá? Qual é a outra que eu queria mostrar? Essa daqui, ó. Aqui, ó. Boa tradução também, tá? Isso é boa tradução. Para quem gosta de ler, né, em várias traduções, só que essa daqui tem os apócrifos, né? Essa aqui tem 7 livros a mais. Deixa eu ver aqui Eu cheguei a ler semana passada Macabeus, ou você que citou, Danilo? Agora eu não me recordo, não. Acho Não? que leu sim. Leu? Ou foi no João Penise? Acho que foi no João Penise, é. Deixa eu só mostrar um negócio para vocês.
que é a marca de um livro apócrifo, tá bom? No próprio livro apócrifo, aqui, ó. Eu vou ler para você aqui. No próprio livro apócrifo, ele diz assim, ó. Ó como ele termina o livro. Uma característica de um livro apócrifo, que não é inspirado. Olha aqui, ó. Eu vou ler esse trecho, aí você tira as suas conclusões aí. Tendo passado assim os acontecimentos referentes a Nicanor, e como desde esses tempos a cidade ficou em poder dos hebreus, aqui está falando de Jerusalém, também eu, o autor, aqui porei fim ao meu relato. Estou concluindo a obra, ele está dizendo. Se o fiz bem, de maneira conveniente, a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente e de modo medíocre, é isso que me foi possível. Estranho, uma maneira estranha de terminar um livro, não é? Mas está pedindo desculpa se não escreveu muito bem, se não, enfim, né? Mas você vê, a Bíblia não faz isso, né? Deus não faz isso. Imagina Deus pedindo desculpa por aquilo que escreveu, né? Ou, enfim, então Deus não faz esse tipo de coisa. Tá bom? Então, só para a gente relembrar um pouco o que nós abordamos na semana passada, ok? E hoje a gente vai ter uma lição falando sobre uma visão geral da Bíblia. É óbvio que isso aqui envolve um resumo, não é? E detalhes a gente aborda de forma oportuna, se houver, não é? Mas aqui é só para a gente dar um panorama geral da Escritura, tá bom? E aí depois você vai aproveitando aí o que nós vamos aprendendo. Então, nós vamos dar um panorama geral da Bíblia, observando a trajetória e cumprimento do plano de Deus ao longo de toda a história, tá bom? Sabendo que, né, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, nós realmente assim devemos, quando nos aproximamos da Escritura, ter esse pensamento, ter essa conduta, não é? Então, se você se aproximar da Bíblia com dúvida, você vai encontrar coisas que vai alimentar ainda mais isso. Mas eu me aproximo da Escritura partindo do princípio que ela está sempre certa. Se há alguma coisa incongruente, pelo menos na minha visão, isso não é resultado da palavra de Deus, e sim da maneira como eu estou olhando para ela, tá? Ou então me faltam alguns dados que por alguma razão Deus ainda não permitiu chegasse até mim, tá bom? E na semana passada nós falamos um pouco sobre as descobertas, bem rápido, né? Dos manuscritos de Qumran, né? Os manuscritos do Mar Morto, em 1947 e 48. Onde esses manuscritos, eles trouxeram luz para algumas escrituras que eram colocadas em dúvida antes daquelas descobertas. Deus trouxe essa luz para esclarecer, mas para quem cria, só confirmou aquilo que já sabia, porque acredita que a Bíblia não contém erros. Mas para quem não crê, ele vai buscar outra suposta contradição, outra suposto erro, e assim sucessivamente. Então, a Bíblia ela é precisa quando ela fala de história. Então, quando ela cita, por exemplo, os poetas gregos, não é? As filosofias gregas, Epicúrio, os estoicos, aí você vai na história e você confirma isso. Quando a Bíblia cita a geografia, ela é precisa. Sobe para Jerusalém, desce de Jerusalém, enfim, ela é precisa. Então, ela fala de geografia, ela fala de ciência, ela fala de história, mas não é o propósito da Bíblia se aprofundar nesses assuntos. O propósito é sempre espiritual. Mas quando ela fala dessas coisas, ela fala de forma precisa, tá bom? Então, quem quiser
acreditar, acredita. Quem não quiser, aí é a opção que ele tem e ele pode não crer também, tá? Enfim. Então, agora, quais são as divisões literárias da Bíblia? Nós já falamos sobre isso, então a gente vai bem rápido, só para a gente avançar, né? E realmente aproveitar bem o nosso tempo. Algumas coisas nós já falamos, então eu não vou mais explicar certos detalhes, porque agora eu estou partindo do princípio que você já sabe, porque isso já foi falado anteriormente, né? E quando foi falado anteriormente, ou confirmou que você já sabia, ou você aprendeu algo daquela maneira, daquele assunto que foi tratado, tá bom? Então, quais são as divisões literárias da Bíblia? Então, nós temos, num primeiro momento, o Antigo Testamento. Nós já falamos que ele foi escrito em hebraico, com porções em aramaico, tá ok? Então, esse aí você tem aí o alfabeto hebraico, tá ok? Só para você contemplar. Eu passei isso para você também em forma de curiosidade de algumas coisas. Eu passei para você no grupo também, só para você ficar inteirado daquilo que a gente está falando. Mas o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Então, para quem gosta de aprender, vale a pena o aprendizado da língua. Embora ninguém precisa saber hebraico ou grego para ir para o céu. Basta seguir Jesus no português mesmo. Tá bom? A gente tem que aprender bem. Mas se pudesse aprofundar, é bom. Não tem problema nenhum. Tá bom? Nós vamos tratar, e acredito que é correto nós tratarmos dessa maneira, o Primeiro Testamento como promessas. Por que promessas? Porque Deus fala uma coisa e os servos dele aguardam cumprimento. E alguns cumprimentos envolveram a história da humanidade. Nós vamos falar sobre isso em breve, tá bom? Então, o Antigo Testamento, promessas. Promessas. Toda promessa, ela requer um cumprimento. E aí a gente olha para as profecias e a palavra na boca de Jesus, ele dizendo tudo o que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, foi cumprido, tá bom? Os 39 livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, como tratam os judeus, tá bom? Eles contêm a aliança ou os desígnios de Deus em relação à nação judaica. Se você ler, daqui a pouco nós vamos ler algum trecho, né? Mas se você já leu o livro de Gênesis, você tem lá o chamado de Abraão, nós vamos ler mais tarde, o chamado de Abraão, e através dele o desenvolvimento da nação judaica, que a princípio foram chamados de hebreus, israelitas e depois judeus, tá bom? Então, por exemplo, você não vai encontrar o termo judeu na época do Êxodo, mas vai encontrar o termo israelita. Mas você vai encontrar o termo judeu se referindo ao mesmo povo na época de Esther, né? Tá bom? Do retorno do exílio babilônico, naquele período lá. E assim sucessivamente. Então, Deuteronômio, aqui é importante, olha, presta atenção no que está escrito na Escritura. A gente já leu esse trecho no passado também, em aulas passadas, porque já estamos na quarta. Mas diz assim: não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Quem disse essas palavras foi Moisés. Ele está dando uma mensagem para o povo, é um discurso de despedida, ele está indo embora, ele vai morrer, não é? E ele está dizendo, olha, não foi com os nossos antepassados que Deus fez esta aliança. Que aliança que ele está se referindo? A aliança do Monte Sinai.
quando ele recebeu a lei de Deus. Tá bom? Ele está se referindo àquela. Aí ele diz, olha, não foi com os nossos antepassados, mas ele fez essa aliança conosco. Quem é conosco aí? Ele diz, olha, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Imagina alguém lendo esse trecho, agora, e olhando, olha, Deus fez aliança conosco, com nós que estamos todos vivos aqui hoje. Não é a gente. A gente tem que retornar na história, entrar no livro e dizer, olha, Deus fez aliança com os israelitas. Isso vai ficando cada vez mais evidente para nós, tá bom? Então, estes livros, eles estão divididos em 5 divisões maiores, tá ok? Essa divisão aqui considera a divisão que nós usamos aqui no Ocidente. Nós já falamos que os hebreus ou os judeus, eles dividem de um modo diferente, porém, é o mesmo conteúdo, tá ok? Mas se você for procurar nessa Bíblia aqui, essa divisão, aí você não acha, tá bom? Você não acha. Então, nessa aqui você não acha. Então, eles estão divididos de que modo? Nós já falamos também, então vou bem rápido aqui, olha. Eles estão divididos em lei. Bom, quais são os livros da lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os livros da lei. É chamado também de Pentateuco. O que é a palavra Pentateuco? Penta, 5. Teucos, caixa dos 5 livros, ou os 5 volumes, tá bom? Então, é uma palavra grega, Pentateuco, tá ok? Então, lei. Quais são os livros da lei? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Gênesis é o livro dos princípios, ou seja, dos começos, tá bom? É o livro dos começos. O nome do livro de Gênesis, a palavra Gênesis é de origem grega, mas em hebraico é Bereshit, que é no princípio, tá? Então, Gênesis é o livro dos princípios. Êxodo é saída, ou eles saíram do Egito em direção à terra de Canaã, tá bom? Só para a gente verificar. Levítico é o livro de instrução na lei, tá? O livro de instrução na lei. Se der tempo, vou passar uma curiosidade a respeito disso. Números, ele conta a trajetória do povo durante os 40 anos no deserto. Bem sucinto aí. Deuteronômio. A palavra Deuteronômio é um pouco esquisita para definir, mas eu preciso falar para quando você ouvir, você saber que você ouviu no curso de teologia. Imagina fazer um curso de teologia e não souber dessa coisa, é ruim, porque mais tarde alguém vai falar. Mas o significado de Deuteronômio é segunda lei. Olha, só que na verdade não é segunda lei. É uma palavra um pouco que dificulta um pouco para quem entende, né, a questão da língua grega. Mas não é segunda lei, é a repetição da lei. Então, Deuteronômio é a repetição da lei. Então, você pega capítulo 5 de Deuteronômio e compara com o Êxodo capítulo 20. E aí você tem a repetição da lei. Então, qual é o nome do livro de Deuteronômio? Deuteronômio. Qual é o nome do livro? Em hebraico. É Devarim. Devarim. Devarim quer dizer palavras. Tá bom? Então, o nome em hebraico é mais apropriado. Ou as palavras. Somente isso. Tá ok? Só para você notar essa questão. Quais são os 5 livros de poesia? Quais são? Você deve saber. Jó, Eclesiastes, ou melhor, olha lá, eu errando, né?
Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Lembra bem que essa divisão, ela faz parte da divisão que nós usamos aqui, vamos dizer, no Ocidente. E em Israel usa um pouco diferente, tá bom? Jó, ele fala daquele... tentando responder, né, a pergunta que não tem resposta, na verdade. Por que o justo sofre? Você tem a resposta? Eu não tenho. Porque nem Jó teve a resposta. Então, como é que eu posso dar a resposta para você? Eu poderia dizer alguma coisa. Ah, porque o mundo é injusto, porque... Enfim, o fato é, Jó, ele sofreu injustamente, ele sofreu, ele ficou buscando respostas para o seu sofrimento, até foi acusado pelos seus amigos, mas Deus não deu resposta para ele. Ele foi embora desse mundo sem saber o real motivo do seu sofrimento. O que Deus fez com Jó foi com que ele compreendesse a grandeza de Deus. Deus é maior que o sofrimento. E as promessas que ele tem para você e para mim ajudam a gente a superar o sofrimento. Então, o livro de Jó, uma boa leitura. O livro de Salmos é o livro de louvor do Velho Testamento. Os judeus, eles não leem Salmos. Por que não lê? Porque eles cantam, eles não leem o livro, eles sempre recitam Salmos de forma cantada, não falada. Nós citamos Salmos de forma falada, os judeus não. Eles recitam Salmos de forma cantada. Tudo bem? Só para você ficar sabendo, talvez, uma curiosidade para você. O livro de Provérbios, ele faz parte... Então, vamos lá. O livro de Provérbios, ele faz parte de uma literatura chamada poesia sapiencial. O que é sapiencial? Literatura de sabedoria, tá? Eclesiastes, o livro mais pessimista da Bíblia. Porém, ele faz parte de um conjunto da literatura, também da literatura sapiencial, que são livros de sabedoria, onde, através desse negativismo que a gente lê no livro, você descobre que a vida só faz sentido através do temor a Deus. Se Deus não existir, nada faz sentido. Então ele conclui o livro dizendo, olha, a conclusão é, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Não tem outra coisa melhor do que essa para você fazer. Você quer fazer o que quer da sua vida? Ele vai dizer, faça o que quer. Mas saiba que no final você vai ter que dar conta de tudo aquilo que você fez. Ah, eu não acredito. Isso é problema seu, não é meu. Você não acredita? Tudo bem. Nós vamos continuar amigo. Nós não vamos virar inimigo. Tá bom? E o livro de Cantares? O livro de Cantares é um livro, eu diria que pouco lido. Talvez a gente deveria ler mais o livro de Cantares, não é? Mas é pouco lido. Eu vou dar uma aula sobre esse livro em breve, sobre esse livro, no Bíblia Pipoca, que é um trabalho que o Rodrigo aqui de Campinas ele está fazendo, muito belo trabalho. E eu vou dar uma aula sobre Salomão e a Sulamita. Olha que coisa. O que será que nós vamos aprender, né? E o livro de Cantares ele vai ser a base desse estudo, tá bom? Mas esse livro ele faz parte da poesia hebraica, tudo bem? Da poesia. Então, eu que escolhi esse livro para o tema, né? Porque já tinha escolhido todos os casais possíveis da Bíblia para falar. Aí ficou esse aí para eu falar. Vai ser um desafio, né? Mas eu acho que vai ser bom, tá bom? Enfim, poesia. Quais são os livros de história? Os livros de história são 12.
Vamos lá. Eu vou falar aqui para você gravar, tá bom? Porque senão você olha e não grava. Ó. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os 12 livros de história, tá bom? Só para você ficar por dentro desses livros. E é bom a gente ter essa noção do tipo de literatura que estamos lendo. Josué. O Josué, ele vai falar justamente do estabelecimento, né, do povo de Israel na terra de Canaã, né? O livro de Juízes, um livro, vamos dizer assim, é uma parte negra na história do povo de Israel, né? Na verdade, o livro de Juízes, ele apresenta um ciclo vicioso. Que ciclo é esse? O homem peca, o povo dele, né? Peca, Deus oprime, o povo clama, Deus envia um juiz para libertar o povo dessa opressão, e aí tem um período de paz. Esse período de paz dura às vezes 40 anos, 80 anos, aí o povo peca de novo, aí começa tudo de novo. O povo peca, Deus oprime, o povo se arrepende, clama a Deus, Deus envia o juiz, a outro período de paz. Sabe quanto tempo durou isso? Aproximadamente 300, 350 anos. Aproximadamente, tá bom? Foi bastante tempo, não é? Um período difícil, né? Aconteceu coisas terríveis. Parece o jornal, aquele Notícias Populares que tinha antigamente. Eu nem sei se tem mais esse jornal, né? Mas a pessoa fala assim, espreme e sai sangue, né? Porque só fala de morte, só fala de... Pois é, Juízes é muito atual, porque realmente o livro tem essa característica. Aí tem o livro de Ruth. Na verdade, o livro de Ruth é um período bom da época dos juízes. Apesar de haver uma fome, né? Tem um período de seca, enfim. E ele vai falar daquela família de Noemi e Elimeleque, né? Tá, com seus filhos Malom e Quilion, que foram para a terra de Moabe, enfim, por causa da seca em Judá, né? Daquela dificuldade. Mas é o período dos juízes ainda, tá bom? E esse livro de Ruth, ele vai ser importante por quê? Porque ele vai falar da linhagem davídica, não é? Aí depois você vai para 1º e 2º Samuel. O que esse período trata? É o início da monarquia em Israel. Tudo bem? 1º e 2º Samuel, eles vão falar do início da monarquia. O primeiro rei Saul, segundo rei Davi e depois Salomão. Esse período é chamado de Reino Unido, que vai até 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11. Aí depois, no capítulo 12, entra um novo período na história. Então, 1 Reis capítulo 12, 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, bom, 1 Crônicas especialmente, eles vão tratar do período do reino dividido, tá bom? Até 2 Reis 17. Até 2 Reis 17, aqui, ó. 2 Reis 17. Em 2 Reis 17, há as tribos do norte. Então, Israel foi dividido, 10 tribos no norte, 2 no sul. As 10 tribos do norte, elas vão ser extintas pelo Império Assírio, por causa da sua política de misturar os povos. E aí vai dar origem a um povo que você conhece já, que são os samaritanos, onde Jesus lidou, lembra, com a mulher samaritana, em João 4, e o João, o apóstolo, ele vai dizer, olha, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Por que os judeus não se davam bem com os samaritanos? Porque os judeus da Palestina, que são as tribos fiéis que ficaram naquele período, elas se julgavam melhores do que as tribos do norte. Por quê? Porque as tribos do norte se misturaram com outros povos.
Ou seja, eles mancharam a raça judaica e por isso foram renegados pelos próprios judeus. Mas eram judeus também, os samaritanos, tá bom? Hoje tem uma comunidade de samaritano existente ainda, acho que tem cerca de 800 samaritanos aproximadamente, poucas, né? E eles seguem um chamado Pentateuco Samaritano, onde eles acreditam que o lugar certo... Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana? Né? Ela conversando com Jesus, aí ela diz, vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar de adorar, não é? Os nossos pais, mas nós adoramos no Monte Gerizim, que é onde eles estão situados ali em Israel, tá bom? Enfim, aí Jesus vai dizer, olha, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Bom, né? Jesus fez algumas mudanças. Nós vamos falar disso lá na frente, tá? Primeiro e segundo Crônicas, interessante. Sabe qual é a característica interessante de primeiro e segundo Crônicas? É que Deus, ele apresenta através de Esdras, que é o possível autor desses livros, ele escreveu no final do Velho Testamento esses livros, tanto é que na Bíblia hebraica esses livros estão por último no Velho Testamento, tá? Só para você notar aí. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Professor, no Novo Testamento tem alguns livros que se perderam. Pergunta. No Velho Testamento houve, em alguma época, algum livro perdido ou todos foram preservados e se foi mais fácil conservar esses livros? Tem alguns livros, na verdade, que são citados, tá bom? Por exemplo, especialmente nos livros de Reis e Crônicas, há alguns livros citados que nós não temos. Agora, esses livros, eles faziam parte do quê? Da biblioteca do rei. Então, no livro de Reis, é mencionado alguns... Deixa eu abrir aqui, que aí fica mais fácil, né? De citar. Fica mais fácil da gente falar sobre esse assunto. Então, vamos lá para 1 Reis. Deixa eu ver aqui, vou pegar o... Então, há alguns livros citados, tanto no livro de Reis, como também nos livros de Crônicas, também no livro de Josué, que são livros, na verdade, que faziam parte do contexto dele que nós não temos, não é? Agora, eram livros de consulta só para eles? Talvez, a gente não sabe, na verdade, de fato. Tá bom? Então, não dá para a gente também ficar falando sobre aquilo que Deus não revelou. Então, 1 Reis, capítulo 15, verso 31, eu vou só ler um trecho, tá bom? 31, 1 Reis, capítulo 15, verso 31, diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então, nós não temos esses registros, tá bom? Nós não temos. Então, são livros que faziam parte do contexto deles, mas nós não temos. Então, Deus achou por bem que isso não entraria no cânon do Velho Testamento, apesar dele mencionar esses livros. E tem outros também aí que a gente poderia citar, tá ok? No livro de Josué também tem, que aí eu posso passar uma lista mais completa se alguém assim desejar, né? Eu não costumo usar, tá bom? Foi o Odair que fez a pergunta. Eu não costumo usar, por exemplo, tem alguns livros que se perderam. Não, eu não costumo usar esse termo. Eu uso o termo, olha, Deus, ele escreveu tal livro com um determinado propósito e esse propósito foi cumprido. Pronto. Por esta razão, esse livro não chegou até nós. Porque a ideia de perderam, parece que ainda há uma expectativa de que ele seja encontrado. Não há. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos a carta aos Laodicenses. Uma carta que foi escrita, nós sabemos que existiu, porém, ela não chegou até nós. É a carta perdida. Não. Isso quem faz, normalmente, são as religiões. Então, eu digo que
Essa carta ela foi escrita com um determinado propósito, o propósito foi cumprido e, por alguma razão, Deus não quis que ela chegasse até nós. Porque é Deus quem controla. Então, ela não se perdeu porque não houve cuidado, não. Pelo menos, eu não acredito desse modo, tá bom? Então, eu estou transmitindo para você o que eu creio. Mas se alguém crê diferente, acha que se perdeu, nós não vamos discutir sobre isso. Eu vou respeitar o seu pensamento, se você acredita, se alguém acredita deste modo. Não é a minha crença. Eu acredito que Deus, ele, por alguma razão, que ele também não revela, ele não quis que chegasse até nós. Ponto. Então, o que a gente tem, por isso, é suficiente, tá? Mas algumas pessoas usam esse termo perdido de um modo assim que, olha, será que não mudar aqui? Será que... Ah, não, aí complica a nossa vida. Obrigado, Adair. Obrigado. Obrigado mesmo. Bom, eu ia falar alguma coisa de crônicas. Lembrei. Então, crônicas tem uma característica. Isso aqui vai ser útil, porque eu vou usar em algum momento aí também, até na minha lição de cantares, eu vou usar isso. Então, se alguém participar, vai ouvir isso também, já vai saber, hein, de primeira mão. Olha que legal. Mas o primeiro Crônicas e segundo Crônicas, eles trazem para a gente, olha que maravilha, o perfil ideal do rei que Deus deseja. Por quê? E por que eu digo isso? Porque se você ler esses livros, você não vai encontrar, por exemplo, o pecado de Davi com Batseba. Não vai encontrar. E os livros narram a mesma história. Ah, mas por que ele não colocou, que o Esdras não colocou? Será que ele esqueceu? Será que ele... Não acredito. Eu acredito que Deus inspirou Esdras a fazer essa narrativa para mostrar que Deus jamais desiste do seu ideal. Ele não ignora o pecado. Davi, ele arcou com as consequências do seu pecado. Salomão também. Mas Deus tem um ideal. E ele não abre mão desse ideal. Está entendendo isso? Isso é importante a gente levar em consideração. Deus, ele não ignora o pecado, ele pune o pecado, mas ele usa homens pecadores. Que coisa, não é? Como isso é possível? Pois é. Mas ele não abre mão do seu ideal. Não abre mão. Isso se aplica em várias coisas na nossa vida. Mais tarde, eu vou usar essa informação. Espero que você lembre. Esdras e Neemias, e Esther também, são livros que são escritos depois do retorno do exílio babilônico, tá bom? Ou no retorno do exílio, né? E assim sucessivamente, ok? Nós temos também os profetas, e aí nós temos os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Eu já expliquei um detalhe sobre isso. Maiores é somente por causa do tamanho do livro, não é? E nós temos os profetas menores, tá ok? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E esses profetas menores é por causa do tamanho do livro. O único profeta que está nos profetas maiores aqui, ó, e ele é menor que Zacarias, eu acredito que é por causa da abrangência histórica deles, tá? Mas isso é só questão didática, não importância, tá bom? Os judeus, por exemplo, eles tratam Daniel como escritos, tá ok? Embora eles tratam Daniel como profeta, o personagem, mas a literatura está dentro dos escritos. Aqui no Tanar, deixa eu ver aqui, vou dar uma olhadinha aqui, eu já falo para você. Daniel, ele está nos escritos. Não sei se vai dar para mostrar. Deixa eu ver se dá para... Nessa parte de baixo aí, ó. Tá vendo? Não sei se dá para você ver. Tá dando para ver? Não sei. Mas Daniel está nos escritos. Está desfocado. Então, Daniel está nos escritos. Então, isso é só questão didática. Tá bom? Não vai mudar nada em termos de conteúdo ou qualquer coisa assim. Beleza? Bom, Isaías,
ele pregou para a nação, tanto de Judá quanto de Israel, tá? Embora a ênfase está mais em Judá. Jeremias, Judá, pregando para Judá. Lamentações, é Jeremias que escreveu. Ezequiel e Daniel, eles são profetas do exílio, ou seja, eles pregam no exílio babilônico, tá? Oséias, Joel, Amós, Miqueias, são profetas. Miqueias, por exemplo, é contemporâneo de Isaías. Então, são profetas que pregam para a nação de Judá, tá bom? Enfim, Jonas, lembra que o Jonas é o profeta fujão? Ele foi mandado a pregar para Nínive. Ou seja, Nínive é a capital do Império Assírio. Então, o Império Assírio foi que dominou as tribos do norte. E Jonas, ciente da maldade dos assírios, não queria pregar para essa cidade. Por isso, você pode até condenar a atitude do profeta, mas tenta se colocar no lugar dele. Ele viu essa nação destruir nações, inclusive o povo de Deus. Então, é para pensar, não é? Naum também é do mesmo período, tá bom? Naum. Abacuque é também um profeta que prega para o reino de Judá, ok? De Israel. Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas do retorno do exílio babilônico, tá? Enfim, só para a gente ter uma noção aí de a atuação dos profetas aí rapidamente, tá bom? Como eu falei, é uma visão global da Bíblia, não é? Então aí depois a gente vai passar para você os slides, tem mais detalhes e também Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.